Quando analisamos a visão de Pedro em Atos, capítulo 10, que diferença nós podemos perceber quando nós consideramos o contexto geral desse capítulo e também do livro? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez em mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Sempre é muito bom ter a sua companhia. Obrigado por sua audiência, o privilégio de poder estar aí na sua casa para a gente conversar um pouco mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós queremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, que Deus nos fala de várias formas, né? Direta, usando histórias, usando parábolas. O Senhor tem muitas lições e orientações. A Bíblia tem uma única mensagem, que é a mensagem de salvação. Mostrar que nós podemos acreditar que existe uma vida muito diferente dessa que nós vivemos hoje e que um dia nós vamos desfrutar quando Jesus voltar a essa terra. E nessa temporada, no Escola Bíblica, nós estamos estudando a Bíblia através do WhatsApp. Esse que é um meio de comunicação que a gente mais usa no nosso país. E agora você tem o privilégio de estudar a Bíblia pelo WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. É muito simples. Eu estou fazendo esse estudo junto com você. Estou um pouquinho adiantado aqui, né? Indo para a 5ª lição. Fiz a 4ª lição que a gente vai fazer na semana que vem. Então, registra esse número. Eu quero mostrar para você aqui, ó. Ela já perguntou para mim aqui. Olá, estou aqui para te lembrar. Mandou hoje já. Estou aqui para te lembrar que para continuar o seu estudo você deve enviar a mensagem próxima lição. Não esquece. E aí já aparece a opção, ó, aqui, ó. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Dá para dar uma olhada aí, ó? Já aparece a lição próxima lição, porque você não precisa nem escrever. Então eu vou clicar aqui, ó, cliquei, próxima lição. Tá? Vamos ver se ela já vai responder. Já respondeu imediatamente, olha aqui. Tá? Então vamos ver. Olá, Gilmar, sua Esperança, chegou a hora de estudar novamente. Hoje você estudará a 5ª lição do curso Bíblia Descomplicada. O título dela é... Quer saber o título? Vai ser na outra semana. Isso mesmo, na outra semana. Então, a gente vai concluir a lição 3 essa semana. Como eu falei, estou uma lição adiantada. Semana que vem eu faço a lição 4. Na outra semana, a lição 5. Mas eu quero te motivar. Anota esse número aí, ó. 12982000062. Opa, aqui. 12982000062. Anota esse número, registra, salva aí no seu celular, salva, coloca lá a Esperança e aí dá um oi para ela. Ela vai te perguntar, você quer receber quer fazer um pedido de oração, quer receber uma promessa bíblica ou você quer estudar a Bíblia? Aí você escolhe, quero estudar a Bíblia. E aí vai ter uma lista de estudos. Você vai até a letra P, está lá, Bíblia Descomplicada. Isso mesmo. E aí você começa a estudar junto. Já está estudando comigo? Já está estudando? Então, diz para mim o que você está achando. Diz para a gente o que está achando. Eu sei que é complicadinho, meu diretor, mas posso dar o WhatsApp do programa só para ter um feedbackzinho? Pode ser? Pode ser? 12981091268. 12981091268. Deu para entender que esse é para você dar um feedback? Não é o da Esperança, tá? Esse aqui é só que me veio agora. Dá um feedback, como é que está sendo estudar a Bíblia pelo WhatsApp, ó. 12981091268. Esse aí você salva aí, Programa Escola Bíblica, tá? É esse aqui, ó, tá bom? Agora vamos colocar o da Esperança de novo, só para deixar claro. Ó, esse é o Fale Conosco. Agora o da Esperança, aqui, ó. 12982000062. Tá bom? É isso. Vamos orar? Que a gente tem um estudo hoje, um texto bem interessante para a gente analisar. A gente está analisando o contexto. Qual é o contexto do capítulo, o contexto do livro e como isso nos traz
mais clareza no texto que a gente está estudando. Vamos orar. Pai do céu, a gente vai abrir a Bíblia mais uma vez. Nos dê compreensão, entendimento e que esse estudo faça diferença na nossa vida para que a gente saia da superfície na leitura da Bíblia, a gente se aprofunde, mergulhe e assim a gente entenda os teus planos, que a gente não seja enganado por falsas ideias. Nos ajude, meu Deus. Que a tua bênção esteja sobre cada casa, cada família, cada pessoa. Que eles saibam, tenham a certeza de que o olhar do Senhor está sobre a casa deles. Se eles têm alguma necessidade, que eles te busquem, coloquem diante de ti. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos estudar durante a semana. A gente está analisando como a gente compreende um texto dentro do seu contexto e como isso é importante. E o título dessa lição, a lição 3, é O que o texto está dizendo para mim. Então, a gente tem trabalhado que um texto descontextualizado pode dar ideias erradas ou eu posso não chegar à profundidade daquilo que o Senhor tem para me revelar. Então, eu quero fazer hoje um exercício com você. Não sei se você já leu a Bíblia normalmente ou não, já conhece essa história, se você já lê, né, normalmente ou não, então essa história pode ser familiar, mas você vai perceber que a leitura desse texto que está em Atos capítulo 10, versos 9 até o verso 16, você vai ver que a leitura desse texto, fora da análise do seu contexto, pode dar uma ideia totalmente equivocada para a gente, tá? Lembrando a você que o livro de Atos é um livro histórico do Novo Testamento que conta os primeiros anos da igreja cristã, como a igreja cristã cresceu após a ascensão de Jesus ao céu, tá? Então vamos lá, capítulo 10, a partir do verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, hora sexta, meio-dia, nessa contagem, né? Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Vamos voltar aqui um pouquinho, pulei um pouquinho, verso 11 e 12. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Não sei se você está entendendo, era por volta do meio-dia, ele foi orar e aí ele começa a ter uma visão. E nessa visão, ele viu o céu aberto, descendo como objeto, como se fosse um grande lençol, que era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Todos os animais estavam ali. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. A segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Porque é interessante a gente analisar aqui o verso anterior, né? Quando ele vai dizer: jamais comi coisa alguma ou imunda, porque estava dentro da cultura, dentro das orientações que o Senhor havia dado para o povo judeu, desde o Antigo Testamento, está lá em Levíticos capítulo 11, aqueles animais que eles podiam comer e os animais que não podiam ser comidos. Animais estes que fazem parte da natureza, do habitat e dão equilíbrio para as condições da natureza, para o ambiente. Eles dão equilíbrio, eles precisam estar ali para consumirem determinados alimentos para que haja o equilíbrio. Mas não são animais que eles deveriam comer. Então, Pedro está dizendo assim, mas tem todo tipo de animal aí. Aí, se você ler o texto, você pode dizer assim, né?
Eu vou até perguntar para você. Se você ler esse texto, não vou responder, vou perguntar. Se você ler esse texto, dentro desse trecho, dessa pequena seção que a gente acabou de ler, que conclusão você tira desse texto? O Senhor está dizendo nesse texto que agora todos os animais podem ser comidos, que o Senhor está dizendo assim, não, o que era impuro antes, agora não é mais impuro, agora é puro, você pode comer tudo. É isso que ele está dizendo? Te dá essa impressão quando você lê o texto somente nessa sessão? Você pode responder para mim assim, pastor, dá essa impressão. E eu entendo, realmente, parece que o Senhor está dizendo assim, não, mata e come. Agora lembra, era uma visão. E aí está o grande problema quando a gente lê um texto fora do contexto. Você vai perceber agora que esse texto não está falando de comida. Esse texto não está falando de alimentação. Esse texto tem outro propósito. Por isso, a leitura tem que se ampliar agora. Lembra? Eu leio um texto, amplio para uma seção maior, amplio para o capítulo, amplio para o livro. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. A visão do capítulo 10. O que a gente entende sem ler o contexto? Está aqui a pergunta que eu fiz para você, né? Agora eu quero voltar com você. Vamos lá, vamos ampliar um pouquinho. Vamos voltar ao verso 1 do capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, um líder de pelo menos de uma centúria de 100 soldados romanos, um comandante de 100 soldados romanos. Piedoso e temente a Deus. Lembra os detalhes que a gente viu lá no início do estudo dessa temporada? O autor, quando dá informações, elas não estão por acaso. Então, o autor começa a detalhar o nome dele, a ocupação que ele tinha e qual era a sua origem romana, fora do contexto religioso judaico. Tá? Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha só, descrição, um homem piedoso, um homem religioso que estava fora da cultura religiosa dos judeus, mas um homem que buscava conhecer a Deus. Um homem que dentro da sua esfera de conhecimento buscava piedosamente ao Senhor. Deixa eu te dizer, só abrir uma janelinha, já fecho. É o seguinte, às vezes nós olhamos para o nosso ambiente e nós dizemos assim, esse nosso ambiente é religioso, aqui estão os salvos, fora daqui está todo mundo perdido. Deixa eu te dizer uma coisa, nossa visão é muito limitada e a palavra de Deus fala muito sobre isso, que a gente vê só a aparência, o Senhor vê o coração. Então não avalie alguém se ele está salvo e perdido a partir das suas perspectivas, porque a gente pode se surpreender e nós nos surpreendemos, que é o detalhe aqui. Fechei a janela, vamos voltar aqui para a descrição. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9, às 3 da tarde do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Vejam que há uma identificação. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O céu percebeu que você é temente, Cornélio. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, ele estava em Cesareia, 45 quilômetros de distância. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aí, deu para entender? Deu para entender?
Então vamos lá. O Senhor percebeu em Cesareia um oficial romano piedoso, uma vida piedosa, piedosa no sentido de buscar a Deus. Havia no coração dele. Em determinado momento, o anjo lhe aparece e diz assim: Cornélio, você é um homem que tem buscado a Deus. Então é o seguinte, nós vamos atender você nessa busca. Você envia para Jope e busca lá, na casa de Simão o curtidor, um homem chamado Pedro. Na casa do curtidor, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar o texto para não dar informação equivocada, né? Agora envia mensageiros e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor. Está certo aqui, os dois Simãos aqui, né? O Simão o curtidor. Então você vai lá, que ele vai te atender. Ele vai dar as respostas que você precisa. E enquanto isso, o Senhor está atuando na vida de Pedro, para que Pedro seja impressionado com a visita desses homens. Por quê? Por quê? Porque havia uma crença, e a gente vê isso na sequência do texto, havia uma crença de que a mensagem, ainda que o Senhor diz lá no capítulo 1, quando ele apresenta a mensagem para todos, né? Para os seus discípulos, que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Samaria e os confins da terra, para todos os lugares. Ainda que o Senhor tenha atuado em Atos capítulo 2, dando o Espírito Santo para que o evangelho fosse pregado em todo o mundo, havia ainda uma crença de exclusividade para o povo judeu, que esse evangelho estava sendo exclusivo para eles. Olha que interessante, e Jesus havia passado 3 anos e meio com eles, apresentando a mensagem para todas as pessoas, e a gente tem vários conversos de várias crenças de outros lugares que não eram exclusivamente judeus, mas mesmo assim, os discípulos ainda tinham uma limitação mental da pregação do evangelho. E por isso o Senhor está avisando Pedro: Pedro, você vai pregar para quem não é judeu. E como que o Senhor dá esse recado para Pedro? O Senhor mostra para Pedro através da visão do lençol. O Senhor usa uma figura que era familiar. Quando ele diz mata e come, não está falando de comida, você pode comer o alimento que é impuro. Ele está falando para Pedro que este evangelho deveria romper barreiras preconceituosas. Não considere, Pedro, não considere imundo aquilo que eu tornei puro. Ou seja, o evangelho é para todos. Isso acontece quando você vai ampliando, e eu só vou na parte final, vou voltar à parte final, né? Mas quando você vai lá, por exemplo, para o verso... a partir do verso 17, então Pedro estava perplexo sobre qual o significado da visão. E eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Verso 18, e chamando indagavam, estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Então meditava Pedro acerca da visão, ele ainda está pensando, o que significa isso? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Não duvida de nada, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui tendes, sou eu, a quem buscais? Aqui vieste. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Está claro o texto para você? Preconceito de pregar para aquele que não fazia parte da sua comunidade, uma visão, não considere imundo aquilo que eu purifiquei, mas será que ele está falando de alimento? Será que agora eu posso comer todo tipo de alimento, mas que ele seja imundo? É isso? Estou pensando.
de repente apareceu os dois homens. E aí Pedro vai dizer, Pedro convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se, partiu com eles. Alguns dos irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. 6 irmãos foram na sua companhia. E a gente entende um pouquinho mais para frente. Se a gente vai para Deuteronômio capítulo 19, verso 9, você percebe que eram necessários 2 ou 3 testemunhas para que um fato realmente fosse comprovado. Então, um fato precisava ser comprovado por 2 ou 3 testemunhas. Então, ele leva 6 pessoas para testemunhar. No dia seguinte, imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, reuniu os parentes e amigos íntimos. E ali ele apresenta a mensagem. E lá no verso 33, diz, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Fica claro para você? Fica claro? Vejam que se eu ficasse na superfície do texto, eu ia achar que o texto está falando de alimento, de comida. E eu ia dar uma ideia errada e não ia entender todo esse recado que Deus tem para mim e para você. O evangelho deve ser pregado para todos. O Senhor disse isso para Pedro. Ele levou 6 testemunhas. Sabe por que ele levou? Olha só. Porque ele agora, Atos capítulo 11, já estou no capítulo seguinte, na continuação, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Dá para entender? Dá para entender? Os tradicionais chamaram Pedro e disseram assim, Pedro, onde é que você andou, meu filho? Você foi pregar para quem não é dos escolhidos aí, Pedro. O que você andou fazendo? Questionaram Pedro. Questionaram. E olha só, Pedro vai se defender. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos. E nós entramos na casa daquele homem. Deu para entender? Por que ele levou 6 para serem testemunhas? Por que ele está dizendo, o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eu vou dizer uma coisa para você de coração aqui, de coração. Diante do texto bíblico, às vezes eu fico pasmo assim, sabe? Pasmo. Eu não tenho o que falar, não tenho o que dizer. E eu quero que você se impressione com o texto bíblico, como eu me impressiono, e eu já li essa história muitas vezes, já expliquei essa história muitas vezes, mas eu quero que você se impressione comigo, como eu me impressionei hoje de novo. De novo. Primeira coisa que eu quero te dizer, eu vou repetir isso, tá? Estou repetindo isso. Não fica na superfície.
Mergulha no texto. Não fica num texto isolado. Não fica naquilo que estão te dizendo. Lê o texto. Amplie a seção. Amplie o capítulo. Por que isso está no livro de Atos? Porque os atos são os atos que os apóstolos fizeram para a pregação do Evangelho. E o Evangelho deveria alcançar todas as pessoas, todas as nações. Esse é um livro histórico. Então, quando eu leio o livro, eu consigo entender qual era o objetivo aqui. Você deseja ser impressionado? Agora, deixa eu fazer uma aplicação desse texto, tá? Para a minha vida e para a sua. O Senhor me chama, a mim e a você que nos declaramos cristãos, o Senhor nos chama para a gente compartilhar a mensagem do Evangelho com todas as pessoas, em todos os lugares, em todo momento. E o Senhor quer que eu faça isso, que eu seja uma bênção, que eu seja um testemunho. E como que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso? Ou será que eu estou olhando preconceituosamente para as pessoas que pensam diferente? Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Senhor está dizendo para Pedro, não olhe com preconceito. E quando Pedro é questionado por aqueles tradicionais, é interessante que o Espírito de Deus nos impressiona. Pedro diz assim, quem era eu? Quem era eu para não compartilhar a mensagem com ele, com Cornélio? Quem era eu se o Espírito estava me dizendo? E todos acreditaram, Pedro, você está certo. Querido, agora lembra, Pedro levou 6 companheiros juntos, né, para testemunharem. Eles estão aqui, eu não estava sozinho. Eles viram o que aconteceu. Cornélio estava lá esperando com toda a família e nós pregamos a mensagem para eles. Eles aceitaram essa mensagem. Você deseja ser uma bênção onde você está? Não olhar com preconceito para quem pensa diferente? Você deseja isso? Eu quero orar por isso, para que o Senhor nos impressione com a sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo texto bíblico, que a gente leia o todo, que a gente compreenda a mensagem que o Senhor tem para nos dar, que a gente não seja enganado, que a gente não fique na superfície, que a gente, entenda os teus propósitos para a nossa vida. Eu clamo por isso, suplico por isso. Que essa bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, aqueles que buscam conhecer a palavra, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esquece, 12 9 82 00 0062. É aqui, ó. É o número da nossa instrutora bíblica virtual para você estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Isso mesmo, Bíblia Descomplicada é o estudo dessa temporada. A gente se vê amanhã. Um abraço